Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus, Ele é tremendo, né? Basta uma palavra do Senhor para que a nossa vida possa ser mudada. Eu tenho certeza, queridos, que Deus, Ele tem colhido as nossas orações. Deus, Ele tem falado conosco a todo tempo. Todo tempo. O Senhor, Ele tem palestrado em nossos corações uma palavra eficaz, uma palavra de vivificação, palavras de encorajamento. Aleluias. Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele continuará fazendo em nossas vidas. Hoje eu gostaria de falar um pouco do amor de Deus, né? Nós sabemos que se não fosse o amor do Senhor para conosco, nós estávamos perdidos, porque outrora todos estávamos perdidos e destituídos da glória de Deus. O pecado, ele criou uma separação entre Deus e o homem. O livro de Gênesis, quando Deus ele desce no jardim após a consumação do pecado do homem, Deus ele procura Adão. E interessante que ele diz assim: Adão, onde estás, Adão? Mas como pode Deus, sendo onisciente, será que ele não sabia onde Adão estava? Certamente que ele sabia, irmãos. Mas Adão, ele se ausentou da presença de Deus. Mas o grande problema quando Adão se ausenta da presença de Deus é que Deus retira a sua presença do jardim. E ali, naquele momento, começou o sofrimento do homem. Começou Adão ter que cultivar a terra, começou toda uma trajetória que nós conhecemos bem. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar um pouco do amor do Senhor. Nós sabemos que quando Deus ele retira a presença dele, algo mal acontece com o homem. Deus ele é bom o tempo todo. Nós vimos muito essa frase nos para-choques de caminhão, de carro, né? Vidros de carro, que Deus ele é bom o tempo todo. E é verdade, irmãos. Deus ele é bom o tempo todo. Mas nós precisamos entender que Deus ele pode retirar a presença dele. E quando Deus retira a presença dele, amados, o homem ele é acometido por aquilo que ele plantou. Né? A palavra do Senhor diz que tudo que nós plantarmos, certamente nós iremos colher. Então não existe o mal da parte de Deus. Existe Deus retirar a sua presença. Nós vemos isso também quando Miriam se levantou contra Moisés, né? Deus ele não colocou uma lepra em Miriam. Deus simplesmente ele retirou, ele tirou a sua presença. Ele não disse assim: haja uma lepra agora. Ele não colocou lepra nela, em Miriam. Ele simplesmente ele retirou a sua presença. E a falta da presença de Deus, amados, que é o perigo. A falta da presença de Deus é que causa doença na vida do ser humano. Porque quando Deus retira a sua presença, queridos, o homem ele fica só. O homem ele fica largado à sua própria sorte. Eu quero falar um pouco do amor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus, ele manifesta o amor em todas as suas ações. Sabe por quê? Porque ele é amor. Não há nada que possa vir dele que não seja baseado nesse atributo. Isso faz parte da sua existência. E você pode conferir isso em toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Nós podemos ver testemunho do amor do Pai em toda a Bíblia. A própria justiça é uma manifestação do seu infinito amor.
A vinda de Jesus à terra, queridos, ela foi a maior expressão de amor que Deus teria, ou melhor, que Deus poderia nos dar. Olhando para a cruz de Cristo, amados, nós podemos ter ideia do quanto nosso Pai nos ama. Ele nos ama, assim, num ponto, num tamanho, que se nós agradecermos o tempo todo, ainda seria pouco, amados. Nós tivemos aqui 24 horas de oração. A igreja participou desse trabalho, toda a igreja participando. Uns ficaram 2 períodos, outros 5 períodos, outros ficaram o tempo todo. Mas todos participaram aqui desse trabalho de oração. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração, ela nos mantém vivificados em Cristo. Mas voltando aqui no tema, no texto, em 1 João capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus ele é amor. Então, amados, nós vemos em todo o tempo Deus ele manifestando o seu amor para com a humanidade. O amor ele não é simplesmente um atributo de Deus, ele é a sua própria essência. A essência de Deus é o amor. Nós podemos ver isso em João 3, verso 16, bem conhecido, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Interessante que fala vida e fala de uma vida, queridos, não uma vida comum, fala de uma vida eterna. Porque a vida comum, amados, ela passa, mas a vida eterna, queridos, ela é para sempre. E nós louvamos ao Senhor quando Deus ele olha do céu para a terra, que ele não vê um justo, ele desenfeita a sua glória, enviando o seu Filho unigênito para morrer pela humanidade. Romanos capítulo 5. Eu quero estar lendo com você o capítulo 5 de Romanos. Aleluia. Capítulo 5 de Romanos diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui, encontra. Isso. Eu marquei aqui para ficar mais fácil para nós estarmos fazendo, né, a leitura. Romanos capítulo 5, o verso 6 até o verso 9 diz assim: quando estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu pelos pecadores. Mesmo que fôssemos justos, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa. Deus, no entanto, mostrou o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Presta atenção nesse termo, éramos. Nós não somos mais pecadores, nós somos santos do Senhor, santos que lutamos contra o pecado. Estamos sujeitos ao pecado, mas, amados, nós a todo tempo estamos nos consertando com o Senhor. Quando o pecado ele vem, nós nos consertamos, pedimos perdão. Isso nos mantém, queridos, uma vida com Cristo, uma vida de amor com Cristo. O versículo 9 diz assim: já que por seu sangue ele nos justificou a nós, pecadores, quanto mais ele não fará por nós agora, que nos declarou sem culpa. Agora ele nos salva, ou ele nos salvará de toda a ira divina que está por vir. Preste atenção, amados. Se antes, quando estávamos destituídos, estávamos no pecado, Deus, ele oferece o seu Filho. Quanto mais agora que fomos comprados com preço de sangue. Estamos todos afastados do pecado, da prática pecaminosa.
Podemos pecar, sim, mas nós somos aquelas pessoas que pecam, mas não voluntariamente. Nós pecamos e voltamos atrás e nos consertamos. E aquele que fala que não peca, ele está mentindo. Nós somos cheios de imperfeição, somos cheios de falhas, mas eu quero dizer para você, Deus, ele é perfeito e ele está sempre pronto a nos perdoar das nossas falhas. Sabe por quê? Porque o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, ele não foi em vão. Jesus, ele morreu para nos remir dos nossos pecados. Efésios capítulo 1, eu quero ler com vocês também. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao verso 6, diz assim: muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta. A nós que nos encontramos diante dEle, cobertos de todo o seu amor, o seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e a sua vontade. Presta atenção, amados. Jesus, ele sai da posição de filho unigênito para a posição de filho primogênito. Você observou nesse versículo que nós acabamos de ler? Jesus, ele vem um plano perfeito de Deus para salvar a humanidade, para fazer com que a humanidade fizesse parte da família de Deus. Porque antes nós estávamos perdidos no pecado, agora fomos resgatados através do sangue remidor da cruz do Calvário. Através do sangue de Jesus, nós fomos comprados e hoje somos família. E como família, como filhos do Senhor, Jesus agora ele sai da posição de filho unigênito para a posição de filho primogênito. Sabe por quê, amados? Porque eu também sou filho de Deus, você também é filho de Deus. E Deus, ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. Deus, ele tem um carinho especial para com cada um de nós. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Ele quer ver eu e você feliz. Às vezes você pode estar passando por um momento difícil, mas eu quero dizer para você, amados, nessa noite, Deus, ele está com você. Deus, ele te ama. Deus, ele enviou seu filho para comprar você com preço de sangue. Você não foi comprado com moedas perecíveis. Você foi comprado com preço de sangue. Jesus, ele pagou um alto preço, amados, para que nós tivéssemos a remissão dos nossos pecados. E ele cuida de nós de uma forma especial. Ainda que você venha passar por um momento difícil, eu quero dizer para você, amados, Deus, ele está com você. Deus, ele está colhendo as suas lágrimas. Ele sempre estará com você em todo momento da sua vida. Aleluia. Eu quero ler com você aqui no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 31, versículo 3, ainda a sequência das leituras que estamos fazendo aqui. Que diz assim, o versículo 3 do capítulo 31. O Senhor apareceu a nós, vindo de longe, e disse a Israel: eu amei você, meu povo, desde a eternidade, com muita bondade, eu o trouxe para perto de mim. Presta atenção, amados. O Senhor, ele nos trouxe para perto dele. Nós somos a família dele. Alguém de nós, alguém de vocês aí, que estão na sua casa assistindo essa live, você é capaz de fazer o mal para alguém do seu sangue? Não. Você é capaz de fazer o mal para alguém da sua família? Não. Sabe por quê? Porque você tem um amor especial pelos seus entes queridos, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus tios e assim sucessivamente.
E Deus, ele tem um carinho especial para conosco, amados, porque senão o sacrifício de cruz seria em vão. Se Deus deixasse que nós padecêssemos, queridos, o sacrifício seria em vão. Deus, ele não ia dar o seu filho para morrer, para depois virar as costas para nós. Deus, ele não vira as costas para nós. Mas nós temos que entender também, amados, que a nossa atitude, como eu dei aqui o exemplo de Miriam, lá no passado, lá na época do deserto, ela se levantou contra um ungido de Deus, contra um homem de Deus, contra um escolhido de Deus. Temos que ter muito cuidado para não nos levantarmos, queridos, contra aqueles que Deus colocou sobre nós, aqueles que Deus colocou para cuidar de nós. Temos que ter cuidado, amados. Sabe por quê? Nós precisamos entender que nós, queridos, estamos nesta terra para sermos cuidados e para cuidar de pessoas. Sabe, é muito bom ser cuidado pelo Senhor. É muito bom saber que o Senhor nos amou de tal maneira. Olha só, Deus amou o mundo de tal. Quando fala tal, queridos, é porque não tem expressão que cabe o amor de Deus. É um amor tão grande que não existe expressão. Por isso que o versículo ele fala, Deus amou o mundo de tal maneira. Foi uma maneira tal a ponto de dar o seu filho. Alguém de vocês seria capaz de entregar o seu filho para morrer por alguém? Não, com certeza. Eu também não seria capaz de dar um filho para morrer por ninguém. Ainda dando sequência aqui nas leituras, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Tito. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, no verso 3 ao verso 5, que diz assim: antigamente nós mesmos também éramos insensatos e desobedientes. Éramos enganados pelos outros e nos tornamos escravos de muitos prazeres malignos e desejos ruins. A nossa vida estava cheia de rancor. A nossa vida estava cheia de inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando chegou o tempo de se manifestarem a bondade e o amor de Deus, o nosso Salvador, então ele nos salvou, não porque fôssemos suficientemente bons para sermos salvos, mas por causa da sua bondade e compaixão, e pelo lavar regenerador e renovador dos nossos pecados, e por meio do Espírito Santo, aquele que ele derramou, por meio do Espírito Santo que ele derramou sobre nós, com a maravilhosa abundância. E tudo por causa daquilo que Jesus Cristo nos fez. Amados, presta atenção. A Bíblia ela fala muito claramente que nós éramos amantes dos prazeres do mundo. Antes de Jesus ele vir para pagar o preço pelos nossos pecados, nós éramos amantes do mundo. Nós éramos amantes do pecado. Se você observar, amados, a lei ela foi implantada como uma lente de aumento para mostrar o homem que ele estava pecando. Sabe por que quando não tinha lei, não tinha pecado? Mas a partir do momento que a lei entra, ela começa agora a revelar o pecado do homem. Então, a palavra do Senhor ela diz aqui, queridos, que muitos eram amantes dos prazeres malignos.
dos desejos ruins. Aí aqui fala, nossas vidas estavam cheias de rancor e de inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Sabe por quê? Porque o amor do Pai ainda não estava em nós. Sabe, amados, o amor do Pai ele não estava presente em nossas vidas. Nós estávamos afastados de Deus. A humanidade estava distanciada de Deus. Mas uma vez que o amor, ele entrou, o amor de Deus, ele entra, ele muda tudo na vida do ser humano. Observa para você ver quando alguém serve o mundo e se entrega a Deus, que o Espírito Santo de Deus ele passa a fazer parte da vida dessa pessoa. Até a face da pessoa fica mais bela. Até a face fica mais formosa. Sabe por quê, queridos? Por causa do amor. O amor de Deus, ele passa a fazer parte da vida da pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele passa a morar. E aonde o Espírito Santo de Deus, ele passa a morar, queridos, você pode ter certeza que vai haver mudança, sim. Deus, ele é bom. Deus é perfeitamente bom. É por causa da sua bondade incondicional que ele nos faz abençoados. Ele nos faz alcançar as bênçãos. E ele faz isso sem acepção de pessoa. É importante lembrar que quando falamos de bênçãos incondicionais, não estamos falando sobre salvação ou livramento do fogo eterno, mas de todas as coisas boas criadas por Deus, pelas quais Ele mesmo nos tem dado testemunho de si mesmo ao longo dos anos da história. A bondade do Senhor, ela começa a partir do momento que Ele olha para a terra, que Ele contempla o homem e vê que o homem estava perdido, vê que para o homem não tinha mais jeito, o homem estava afastado, o homem estava distanciado da presença dele. E ele precisava de se reconciliar com o homem. Então, amados, através de um homem entrou o pecado no mundo. E esse pecado também, nada mais justo do que esse pecado sair também através de um homem. Através de Adão entra o pecado, através de Jesus o pecado sai. Nós podemos ver isso em Romanos, capítulo 5. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar aqui. Romanos, capítulo 5, o versículo 12 a seguir. Desmarquei aqui, né? Romanos, capítulo 5. Se você tiver com a sua Bíblia aí na sua casa, pode abrir aí para você dar uma lida. Que eu acabei de falar aqui. Através de um, o pecado entra. E nada mais justo do que através de um também o pecado fosse pago. Quando o pecado entrou no mundo, por meio de um homem, versículo 12 do capítulo 5. Quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Aquilo que eu disse no início. Todos pecaram. Então, todos fora da presença de Deus, todos distanciados de Deus. Pulando aqui para o versículo 17, diz assim: o pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, enquanto recebemos o presente divino da graça e a divina justiça,
reinarão em vida por causa desse único homem, Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, amados, que por meio de um homem o pecado entra e por meio de um homem o pecado ele é pago. Então, amados, nós não somos pecadores, nós somos justos, somos santos do Senhor. Somos falhos, mas o Senhor ele está sempre pronto a estender as suas mãos para nós. O Senhor está sempre pronto a nos ouvir no momento de súplica. A palavra do Senhor diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não nos possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa se estender para salvar. Que Deus possa abençoar poderosamente, queridos, as nossas vidas. Que nós possamos a cada dia entender o amor de Deus. Que nós possamos a cada dia entender que o amor de Deus não é simplesmente um atributo que Deus tem, mas sim a sua essência. E Ele te ama. E Ele irá cuidar de você. Não tema, queridos. Creia somente no Senhor. Seja fiel a Ele em todo o tempo. Seja obediente ao Senhor. Sabe por quê, queridos? A obediência também ela é um princípio. E Deus ele não negocia princípio. Sabe? A obediência ela é um princípio, amados. Quando você é obediente ao Senhor, você pode ter certeza que Deus ele estará sempre com os ouvidos atentos à sua oração. Deus ele estará sempre com as mãos estendidas para te salvar, para te ajudar. Seja qual for o problema que você esteja enfrentando, seja obediente ao Senhor. Seja obediente à sua voz. Ei, você tem um manual nas suas mãos, que é a palavra de Deus. Amados, não fica desesperado por causa de doenças. Sabe por quê, queridos? A doença, ela faz parte da maldição da lei. Eu quero dizer para você uma coisa. Jesus, ele morreu para nos curar. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos limpar de todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. A palavra do Senhor diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas mazelas, nós fomos sarados. Eu quero dizer para você, queridos, Deus ele está sempre com você. Deus ele estará sempre ao seu lado. Seja obediente a Ele, para que Ele possa ouvir a sua voz, para que Ele possa ouvir a sua súplica. Esteja sempre pronto a obedecer a Deus, a obedecer a sua voz. Creia no Senhor. Creia no Senhor, queridos. Sabe por quê? O poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza, não na nossa força. Sabe, amados? Nós precisamos entender isso. Às vezes você se sente fraco. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus ele está com você. Deus ele quer fortalecer a sua vida. Se você está fraco, queridos, eu quero dizer para você, busque a Deus, obedeça a Deus em todo tempo, que Ele, queridos, endireitará as suas veredas. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu vou ficar por aqui. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. No nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor.